representando o reino de Deus no mundo, na terra. A igreja é guardiã do reino. A igreja é guardiã do reino. É o quinto ponto aqui apontado por ele. Mesmo que a princípio tais conceitos pareçam rudes, eles baseiam-se na harmonia que o próprio testemunho bíblico apresenta. Ademais, tais alegações também vindicam o caráter apologético. Entre os mesmos tendem a derrubar conceitos avessos aos pretendidos da Bíblia, de acordo com Weingruber também. É importantíssimo termos a correta compreensão acerca de nosso posicionamento dentro do conceito reino de Deus, para entendermos corretamente a nossa importância, mas também a nossa subordinação. Nem temos tendência para a arrogância, no sentido de pensar que nós somos a totalidade do reino de Deus, e alguns entenderem até que tem poder de controle, de manipulação sobre as decisões de Deus e sobre o reino de Deus, de modo de fato, né, produzir heresias e cometerem blasfêmias, né, contra Deus devido a esta conceituação equivocada, onde se ensoberbecem, né, onde não entendem qual é a sua posição correta, ou de se inferiorizar também e entender que não tem nenhum tipo de valor, não tem nenhum tipo de importância, não tem nenhum tipo de poder, quando na verdade ocupa um papel preponderante em relação ao mundo, representando o reino de Deus no mundo, perante o mundo que jaz no maligno, como Cristo deixou muito claro: vós sois sal da terra, vós sois sal da terra, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, vós sois uma cidade edificada sobre um monte, que não tem como se esconder, mas pelo contrário, é referência, ok? Então, em relação ao reino de Deus, somos integrantes do reino de Deus. O reino de Deus é mais do que nós. Então, nós somos integrantes do reino de Deus. A igreja foi criada pelo reino de Deus. A igreja é subordinada ao reino de Deus. A igreja representa o reino de Deus. A igreja é guardiã do reino de Deus, ok? Em relação ao reino de Deus, nós somos inferiores. O reino de Deus é maior do que nós. Mas em relação ao mundo, nós somos representantes do reino de Deus. Então, nós estamos aqui representando aquele que nos enviou, representando aquele que nos sustenta, ok? Então temos que ter a correta proporção e entendimento da nossa realidade e importância. Na verdade, o propósito do reino de Deus é que através da igreja o mundo seja impactado. A igreja tem um papel fundamental na implantação do reino de Deus na terra. Olha, isso aqui, através do evangelismo, do ID, a palavra de Deus está sendo semeada. Veja, isso aqui é fundamental. Por quê? Se você não tiver a correta compreensão com relação a isso que está sendo abordado aqui, você perde a sua referência, tá? Então veja um grupo que perdeu a sua referência. O grupo e a sua finalidade. O que é? É uma oficina mecânica. Só que a pessoa perdeu a sua referência como mecânico e agora ele vende produtos de limpeza, tá? Então ele de vez em quando arruma um carro, mas agora ele prefere vender produtos de limpeza. Então quando a pessoa chega lá, ela vê aquelas propagandas, aqueles produtos, tal, ela desconfia que aquilo seja uma oficina, mas não tem certeza, porque perdeu a sua finalidade, tá certo? Agora ele está se desviando da sua função, desviando da sua função preponderante, que é ser uma oficina mecânica, e deixar muito claro para todos que ali tem uma oficina mecânica. Então, somente para a gente entender isso, né, um exemplo bem simples, bem bobinho, para a gente aplicar isso à igreja. Por quê? Desvio de finalidade. Quando a igreja ela se transforma num centro de caridade, tá? É um desvio de finalidade. É um desvio de finalidade. É importante realizar caridade? É importantíssimo. Tiago diz que a verdadeira religião é atender aos pobres, viúvas, órfãos. Essa é a verdadeira religião, tá? A prática da verdadeira, da autêntica religião, ok? Então a igreja, ela realiza também esses feitos. Está incluído, né, dentre as suas realizações também essa prática de ajudar financeiramente, com alimentos, com doações, né?
de roupa, de alimentos, daquilo que for necessário, até de remédios talvez, a igreja se une e participa da comunidade na qual está plantada e auxilia, né, e ajuda no crescimento, desenvolvimento. A igreja fornece cursos, tá? Então você tem muitas igrejas aí que são engajadas nisso, que fornecem cursos. Eu já sei de igrejas que ofereciam, estavam vinculadas ao governo e ofereciam alfabetização, né, o chamado antigo EJA, né? Então você tem igrejas que têm engajamento nesse sentido, só que nunca, para não cair no desvio de finalidade, isso nunca pode ser sua atividade principal. É uma atividade paralela exercida como uma contribuição além, uma contribuição maior. Qual é a finalidade da igreja? Aí volta de novo aquela questão das missões e da missão. Então a missão da igreja é pregar o reino de Deus, ok? É ser um representante do reino de Deus. Então abrir a Sagrada Escritura para a comunidade que está ali junto a ela, tanto aqueles que já estão inseridos dentro dela, como aqueles que estão em volta dela, atingi-los com o evangelismo, atingi-los com fornecimento de cursos, com fornecimento de aconselhamento, ok? Com manifestações públicas, e aí as igrejas elas estabelecem suas estratégias com marchas, tá? Com cartazes, com exposição, com teatro, com participação em escolas, em ambientes públicos, praças públicas, culto ao ar livre. Para quê? Para expressar para o mundo a sua finalidade, pregar o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, o reino de Deus através da pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que é nosso acesso para o reino de Deus. Então a igreja, ela tem a sua finalidade, que é pregar o evangelho de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, como representante que é do reino de Deus. Essa é a sua finalidade. A delegacia não vai fazer isso, tá? Os centros de ação social, né, de amparo aí do governo, eles não vão pregar o evangelho, ok? Os orfanatos não vão pregar Cristo. Quem vai pregar Cristo, quem deve pregar Cristo, aquele que tem essa função, esse chamado, tá certo? Essa responsabilidade é a igreja. Então esta é a finalidade da igreja. Ela tem que sempre ter este zelo pela pregação do evangelho integral, pelo ensino da palavra de Deus, pelo evangelismo, pelas manifestações públicas, para deixar muito claro para todos qual é a sua finalidade. Tá certo? Que eles estão ali como representantes do reino de Deus, pregando Cristo, o único Salvador. Agrega a isso outras atividades, como meio complementar para também expressar o amor. Expressar o amor de Deus através daquilo que Cristo fala acerca de amar o seu próximo, né? Então a parábola que o Senhor Jesus Cristo instrui, a parábola do bom samaritano. Então toda essa situação de assistência que é importante, mas que não é a finalidade. Porque a finalidade é pregar a salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus a toda a humanidade, tá? Seria extraordinário ver o evangelho recondicionando a arte. Isso aqui é cosmovisão. Pega isso aqui que é extraordinário. Isso aqui chama-se cosmovisão cristã. Veja só. Seria extraordinário, estou na página 47. Seria extraordinário ver o evangelho recondicionando a arte da política em um novo modelo de justiça e igualdade, tá? Podemos falar até de equidade aqui, tá? Que igualdade, às vezes as pessoas acabam tendo uma perspectiva um tanto distorcida sobre igualdade. O que as pessoas precisam é de equidade. Então essa equidade, ela é dar àquele que necessita para que ele possa estar equânime em relação ao outro, ao próximo. Então tem pessoas que já têm em abundância, não necessitam tanto, tá? Eles apenas precisam ter acesso para que todos tenham o mesmo tipo de capacidade, o mesmo tipo de oportunidade, o mesmo tipo de chance, tá? Então aquele que mais necessita, mais se repassa ajuda, mais se comunica ajuda. Aquele que menos necessita, menos ajuda, tá certo? Mas todos então estão equânimes nessas oportunidades. Então a igreja ela vai trabalhar desta forma. Ela vai proporcionar, tá?
que as comunidades mais carentes sejam atendidas de uma forma um pouco mais ampla, com cesta básica, com roupa, com cursos, tá? Com outros tipos de assistência, viabilizando o quê? Que as pessoas da sociedade, que graças a Deus já são abastadas e bem-sucedidas, tenham um meio, por exemplo, de comunicar, um meio, né, de distribuir, para que isso venha trazer desenvolvimento, venha trazer melhorias sobre a vida dos demais e assim possa ter, né, essa situação mais equânime para todos, ok? Então a igreja proporciona isso. A igreja tem no seu quadro irmãos que são mega empresários e irmãos que são extremamente necessitados, paupérrimos e muitas das vezes com baixa formação. Todos eles são igualados no âmbito da salvação. A salvação é a mesma para o bilionário e para o miserável. A salvação é através da pessoa bendita de Cristo Jesus, porque ambos são pecadores. Então eles são nivelados dentro da igreja, eles são nivelados, ok? Então você tem essa situação que é o plano bíblico na qual eles têm o mesmo valor diante de Cristo Jesus. Agora, eles têm o mesmo valor, mas não as mesmas capacidades. Então o outro, que tem uma maior capacidade, que pode dispor de ajuda, ele fará isso pelos meios corretos e inteligentes, proporcionado pela igreja, tá certo? Compartilhando desta bênção, desse bem, compartilhando disso que é um recurso, fazendo com que os irmãos desprovidos possam também ter o necessário, possam também ter aquilo que é importante, fundamental para o seu desenvolvimento e seu crescimento, para que possam também se estabilizar e posteriormente ajudar a outros. Então você tem o cristianismo interferindo positivamente, profundamente em diversas camadas da sociedade, fazendo com que aqueles que são ricos e bem-sucedidos não se isolem numa bolha, sejam trazidos para dentro da comunhão, tá? Então eles estão participando dentro da comunhão. Eles estão inseridos dentro da comunhão. Eles não se veem de forma superior, uma vez que foram atingidos pelo Evangelho. Eles veem o outro como seu irmão. Ele apenas observa que em muitas situações não houve oportunidade, ou não houve preparo, tá certo? Houve alguma tragédia de cunho social, ou de cunho emocional, e aí aquela pessoa está desprovida. Mas ela pode vir a ser resgatada, ela pode vir a ser ajudada, ela pode vir a ser desenvolvida através de um trabalho que seja feito num âmbito de inteligência, no qual todos eles foram alcançados pelo Evangelho. Nem vai ter aquele que vai se escorar, porque a palavra de Deus condena aquele que se encosta, né? Aquele que fica como um parasita, somente sugando. Então ele não se aproveitará de uma forma interesseira, de uma forma injusta, e pelo contrário o outro também não reterá esta ajuda, uma vez que ele também, atingido que foi pelo Evangelho, ele reparte, ele divide, ele contribui, ele participa com amor. Ele participa não por meio de coerção, mas ele dá com amor, ele dá com o propósito de trazer bênçãos para a obra de Deus, tá certo? E glorificar a Deus através da sua vida e dos seus bens. Então você tem a igreja proporcionando à sociedade um desenvolvimento absurdo através dessa situação que só ela pode proporcionar por meio da pregação e do ensino do Evangelho. Um Evangelho eficaz que muda consciências humanas. Então você tem cosmovisão cristã sendo vivenciada, sendo aplicada por meio desta intervenção da igreja na sociedade, tá certo? Interferindo não no âmbito de estabelecer uma lei, uma política, um partido político, mas interferindo junto aos homens, às mulheres, às crianças, os idosos, as pessoas, interagindo diretamente com elas, ok? E estabelecendo então esta mudança de dentro para fora. Então elas agora, você atinge artistas, a sua arte agora, ela foi atingida pela palavra do Evangelho, então ele produz uma arte que é imbuída, né, desta perspectiva cristã sobre a vida. Ele é político, ele atua agora a partir, né, dos limites da palavra de Deus sobre ele. Então ele evita, né, ele luta para não cair nessa trama dessa corrupção que está aí em todo lugar, tá certo? Ele se opõe a isso. Ou ele é um profissional liberal, ou ele é um funcionário,
Então, em todas as camadas da sociedade, o cristianismo pode entrar com uma contribuição fantástica, trazendo uma transformação e uma evolução, desde que as pessoas que estão envolvidas vivam a verdade do Evangelho, vivam em conformidade à verdade do Evangelho. Então você tem este âmbito da igreja entendendo seu propósito, interagindo na sociedade de uma forma muito profunda e muito transformadora beneficamente, tá? Então você tem essa interação, ó, novo modelo de justiça, igualdade ou equidade, né? Imagine como seria ver a sociedade livre de altos índices de pedofilia. Então, você tem diversas pessoas que são atingidas aí por essa distorção da sua sexualidade, que agora, em vez de se conformarem com isso, vão lutar contra esse velho homem, crucificando o velho homem, se submetendo a Cristo Jesus, tá certo? E lutando contra essas distorções, contra esses erros, tá certo? Mortificando a sua carne, ok? E se apresentando como uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você tem uma luta eficaz contra a pedofilia, ok? Contra a violência de modo geral, o adultério, o roubo, o homicídio, o suicídio. Como seria acordar um dia e encontrar uma sociedade mais saudável? Isso não é uma utopia. Isso é uma sociedade que vive o evangelho. Vive o evangelho autêntico, verdadeiro, ok? Então isso é plenamente realizável através da perspectiva na qual as pessoas vivam um evangelho autêntico. A igreja e seus membros, aí ele vai nos falar aqui na página 49. A igreja é composta somente por aqueles que demonstram fé em Cristo. As unidades da igreja são almas regeneradas que vivem em união com Cristo. Tá? Deste modo, a igreja é uma assembleia de tais almas, atraídas umas às outras por afinidades espirituais da nova vida, que cada uma recebeu, a nova vida, né, que cada uma recebeu, e pelo vínculo comum que as une a Deus. Disse Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É assim que o novo nascimento espiritual se constitui em uma condição indispensável e fundamental para a união do homem com a igreja cristã. Então você tem essa situação na qual aqueles que são autenticamente integrantes da igreja são os mesmos que vivem esta realidade espiritual, ok? Aí você tem a situação que tem que ser sempre observada da igreja local enquanto prédio e membros. Então você tem a situação que muitas pessoas confundem igreja com prédio, tá? Então prédio, ou chamado templo, tá? Na verdade, a própria palavra templo dada a um prédio é também um empréstimo, porque nós é que somos o templo do Espírito, ok? Então prédio, o prédio que tem um CNPJ, não há problema com isso, não estou criticando isso, estou dizendo que esta é a realidade. Você tem um prédio com CNPJ, com bens devem ser geridos, né? Todo um registro que é feito em cartório, ok? Com o erário, né? Com valores que são ali depositados para sua manutenção, ok? E para também o engajamento em missões, em obras, certo? Tudo isso é gestão, tudo isso é administração eclesiástica, tem que ser gerido. Então tudo isso é relevante, tem que ser gerido da forma mais inteligente possível, para o bem do reino de Deus. Essa é a parte física, é a parte política, é a parte material, ok? Então isso não pode ser ignorado. Isso tem que ser trabalhado principalmente por aqueles que são integrantes da verdadeira igreja, que são pessoas conversas a Cristo Jesus, pessoas que nasceram da água do Espírito, que nasceram de novo, que são novas criaturas em Cristo Jesus, que estão na tesouraria, lidando com o dinheiro de uma forma santa, que estão administrando os grandes projetos da igreja, direcionando elas para o grande objetivo, né, de ganhar almas, de levar o evangelho a toda criatura, de trazer um aperfeiçoamento sobre a sua membresia local, né, pregando o evangelho a eles na íntegra, com a maior acuidade possível. Por isso, busca especialização, teologia, né, pós-graduações, favorece aqueles que estão estudando, proporciona cursos, ok? Investe em pessoas que estão querendo um crescimento maior, proporcionar à igreja um âmbito de um esclarecimento muito mais profundo, muito mais amplo. Então, todas essas são tarefas
que repercutem no âmbito físico, financeiro, material, e que devem e podem ser desempenhadas por pessoas espirituais, mas em algumas situações são desempenhadas por pessoas que apenas aderiram à igreja, tá certo? A conversão e a adesão. A conversão é um processo que acontece primeiro espiritualmente e reflete no âmbito físico. A conversão requer metanoia e epistrefo. Metanoia é mudança de mente. Então aquela mente agora se abriu para o evangelho, através da intervenção do Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a partir dessa intervenção do Espírito Santo, essa mente se abriu para a palavra de Deus. A palavra de Deus entrou com essa iluminação. Cristo diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então todo esse processo de purificação, de transformação numa nova criatura. Essa pessoa agora é a nova criatura em Cristo Jesus. Ele é adepto verdadeiro da igreja. Ele não apenas é alguém que participou de uma adesão. Não porque eu concordo com as ideias, porque eu gosto da música, porque eu gosto do ambiente. Aí aderiu. Põe meu nome aí, eu estou aí. Só que na verdade vive uma vida dupla. E aí você começa a ver lá os diversos escândalos que ele produz. Por quê? Porque ele não é convertido, ele apenas aderiu àquele movimento. E aí, infelizmente, algumas pessoas dessas que apenas aderiram estão às vezes à frente de importantes projetos, cuidando de dinheiro, causando escândalo, causando problema. Então essa é a situação que ele está descrevendo aqui. Aqueles que integram a igreja de verdade são aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, e são esses que devem estar à frente da gestão, da administração eclesiástica. Uma igreja se compõe daqueles que foram batizados depois da profissão de fé. As ordenanças de Cristo Jesus não são brincadeira. Então tem pessoas hoje que estão bagunçando tudo, né, causando uma confusão, porque eles querem facilidades, tá? Eles querem simplificar a coisa. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Então nós estamos aqui subordinados a Cristo. E existem certas situações que são ordenanças de Cristo. Por exemplo, o batismo. Então o batismo é a manifestação externa de uma realidade interna. Então internamente já ocorreu a conversão, você já é uma nova criatura. Aí você vai declarar isso publicamente, deixar muito claro para todas as pessoas que você pertence a Cristo Jesus e você está integrado à sua igreja, ok? Então ele deixa isso muito claro aqui, tá? Ele vai inclusive trazer alguns pontos. Na comissão apostólica dada por Jesus, Jesus nos manda não apenas fazer discípulos, mas também batizar, tá? Nas escrituras, o batismo é o primeiro ato público do crente. Essa obra tem duplo significado. Fala do rompimento do crente com a vida de outrora, sepultamento nas águas, a imersão, baptismos do grego, tá? A imersão. E fala do membreamento ao corpo de Cristo. Por isso, o pedobatismo não faz sentido. Então as pessoas, eles adotaram o pedobatismo como algo muito conveniente. O pedobatismo é muito conveniente, porque você pega a sua comunidade e você faz com que ela cresça, vamos dizer assim, um crescimento orgânico, tá? Não é um crescimento através de evangelismo, mas é um crescimento através do entrelaçamento daquela família desde tenra idade com aquela igreja. Através do que? Você pega o filho dele e batiza o bebê, tá? Então meio que a pessoa cresce dentro daquela tradição. Só que ela muitas das vezes, por crescer apenas dentro de meras tradições, ele nunca tem um encontro real com Cristo Jesus. Ele serve ao Deus do seu pai. Ele não serve ao Deus que ele aceitou como único e suficiente Salvador. A partir do encontro real que ele teve com Cristo. Ele serve ao Deus do seu pai. Porque ele foi batizado quando era criança, ele não sabia de nada. E aí alguém o batizou e disse: você é da igreja tal. Pronto, então ele ouve isso desde sempre e ele cresce com esse costume, né, de ser integrante dessa igreja. Mas muitas das vezes ele não vive em conformidade à verdade da palavra de Deus. Ele é apenas integrante dessa igreja, por mera tradição. Então o pedobatismo é um erro, não tem base bíblica. A Bíblia Sagrada não dá respaldo para isso. O batismo é fruto de arrependimento. Como é que um bebê se arrepende? Pecado ele tem, mas ele não tem consciência do pecado. Ele não discerne entre a direita e a esquerda. Então ele só quando ele tiver consciência de pecado, tiver condições de ter esse discernimento, tá certo? E dar uma palavra de aceitação, então ele pode
e deve batizar-se, né, requerer o batismo, para que ele dê sinal público de que ele adere à Igreja de Cristo, que ele pertence a Cristo Jesus. As epístolas do Novo Testamento se dirigem às igrejas como corpos compostos exclusivamente de pessoas batizadas em água. É fundamental, tá? Não é brincadeira, é coisa muito séria. Fechando a aula do capítulo 2, tem alguns pontos que ele traz aqui a partir da página 52. Existem algumas condições e responsabilidades para pertencermos à igreja. Veja como é sério, né? Como não é brincadeira. Seguir a Jesus Cristo, abandonar o mundo do pecado, o mundo e o pecado, e voltar-se totalmente aos princípios da palavra de Deus. Então isso deve ser vivido constantemente. Isso não é um ato que foi realizado no passado e que fica congelado. Todos os dias você faz esse mesmo exercício. Aí você falha, aí você se arrepende, aí você se retorna, né, a Cristo Jesus e vai com ela. Em algum momento você acaba deslizando em alguma outra coisa, onde você vai se arrepender de novo e se engajar novamente. Então isso é um movimento constante, tá? Seguir a Jesus Cristo, abandonar o mundo e o pecado e voltar-se totalmente aos princípios da palavra de Deus. B. Testemunhar do amor de Deus e do que Ele fez através de nossas vidas a outras pessoas, da forma mais natural possível. As pessoas às vezes elas teorizam demais, né? E complicam demais. Esse testemunho aqui não é um testemunho de cunho teológico, tá? Claro que ao testemunhar, dependendo da pessoa para quem ele testemunha, pode levar para um debate. E aí ele vai ter preparo ou não para conduzir esse debate. E assim, ninguém deve se sentir constrangido porque não consegue sustentar um debate com um membro de seita que se especializou naquela discussão, ok? Então o que você está fazendo é dar seu testemunho de vida. E isso é o mais poderoso de tudo, ok? Então isso é o mais importante. Você dá o seu testemunho de vida. Se a pessoa quer trazer para um debate, você não é obrigado a entrar nisso. Você vai analisar se você tem condições ou não de fazer isso. Mas dar o seu testemunho de vida é dizer que Jesus Cristo me salvou. É dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor. É dizer que Jesus Cristo, ele é o único e suficiente Salvador. Que ele é tudo para mim, ok? Que eu amo porque ele me amou primeiro. Porque ele me buscou e me salvou e me transformou. E está presente em todas as situações da minha vida. É dar o seu testemunho pessoal acerca do Senhor Jesus Cristo. Testemunhar do amor de Deus, do que ele fez através de nossas vidas a outras pessoas. O C é o testemunho de vida, ou seja, a Bíblia nos revela que testemunhar não é algo que devemos fazer simplesmente com palavras, mas principalmente com a nossa vida. Aí você entra no testemunho prático de vida, né? Me mostra a tua fé sem obras, disse Tiago, uma fé teórica, uma fé somente de palavras, né? Me mostra a tua fé sem obras, que te mostra a minha fé pelas minhas obras. Isso é fundamental. D. Submissão à liderança e aos princípios da autoridade espiritual, ou seja, aos pastores. Agora, uma coisa que eu ressalto aqui: você se submete aos pastores em Cristo, tá? Deixa eu deixar isso muito claro para você. Você se submete aos pastores em Cristo. O pastor não tem intrinsecamente um valor que o torne mais importante do que você, ok? Todos nós, diante de Cristo, somos membros do seu corpo. Então, diante de Cristo não tem pastor diante de Cristo, não tem presbítero diante de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Agora, o que acontece? Para o bom funcionamento da igreja, ele deu. Então, veja, Jesus Cristo deu para esta igreja pastores, tá certo? Presbíteros, diáconos, para o bom funcionamento da igreja. É Jesus que dá isso, tá? É Jesus que levanta dentre as ovelhas uma ovelha que vai servir, e a palavra ministro é servidor. Então as pessoas invertem as coisas, né? É um ministro, pronto, então ele anda com um sapato de ouro, ele pisa num tapete, né? Intocável, anda em cima de uma liteira, se senta num trono, porque ele é um ministro. É uma noção completamente invertida.
Se ele é um ministro, ele deve ser o servidor. Ele é aquele que serve as pessoas. Serve como? Serve como ministro de Deus. E aí ele serve pregando a palavra, ele serve aconselhando, ele serve instruindo, ele serve dirigindo, administrando a obra de Deus, ele serve servindo as mesas, como os diáconos foram levantados para isso. Então, gerindo a liturgia, gerindo a ação da igreja, tá certo? Com relação aos necessitados, ele serve, tá? Então, ele é levantado por Cristo é uma ovelha dentre as ovelhas, que ele foi levantado por Cristo para servir aos demais. É nesse sentido. Então você o respeita e obedece em Cristo. Por que eu digo isso? Porque você não obedece por si mesmo, porque ele é importante em si mesmo, ou mais importante que você, porque ele não é, ok? Ele é importante no sentido que ele desempenha uma função que foi dada por Cristo. Ele é um pastor quando ele é um pastor em Cristo. Então tudo que ele faz é biblicamente fundamentado, tá? Ele está, como Paulo disse, sede meus imitadores. Veja, sede meus imitadores, não por mim mesmo, mas porque eu sou de Cristo. Então, só presta imitar Paulo naquilo que Paulo imita a Cristo. Naquilo que Paulo está diferente de Cristo, não imite Paulo. Agora, imite Paulo naquilo que ele imita a Cristo. É nesse sentido. Assim também um pastor. Naquilo que o pastor está fundamentado na Sagrada Escritura para fazer. E que é da sua alçada. Tá? Porque existe por aí muitos idólatras que estão seguindo homens e indo juntamente com homens para o inferno. Por quê? Porque não tem esse discernimento. Que a pessoa deve ser respeitada e acatada em Cristo. No momento em que ele está respaldado pela palavra de Deus. Mas quando ele começa a falar bobagem, falar besteira e se exceder, além daquilo que está de acordo com o seu chamado, que é abençoar espiritualmente as pessoas, instruí-las e aconselhá-las, e ele começa a se exceder em relação a isso, sendo autoritário e querendo que as pessoas sejam seus servos pessoais, pronto, ele está completamente fora do propósito de Cristo Jesus para com os pastores ou presbíteros ou diáconos, e por aí vai. Exercer o ministério no qual foi chamado e trabalhar em prol do reino de Deus, edificando o corpo. E aí entra o entendimento, né, da parábola dos talentos. Você vai trabalhar dentro daquele nível, tá certo, de trabalho que o Senhor te deu, tá? E o Senhor não vai cobrar de você mais do que aquilo que ele te capacitou a fazer e nem menos do que aquilo que ele te proporcionou. Então, se eu te deu 5 moedas, ele requer 10. Se eu te deu 2, ele requer 4. Se eu te deu uma, ele requer 2, tá? Ele não vai requer 10 moedas para quem entregou uma, tá? E nem vai aceitar 2 de quem entregou 4. Ele vai requerer aquilo que está em conformidade ao talento que ele investiu em você, ok? Então você tem aí os diferentes níveis, né, de talentos, e você vai trabalhar, exercer o seu ministério dentro daquela igreja, obedecendo ao pastor em Cristo, tá? Trabalhando dentro do nível daquilo que Deus te deu. Alguns têm nível para pregar para multidões, outros têm nível para pregar para uma pessoa só. E aí você vai trabalhar dentro daquilo que Deus te deu. O F é: como membro batizado nas águas, deve ser um fiel dizimista e ofertante, obedecendo a palavra de Deus. Aí hoje essa discussão de dízimo é terrivelmente chata. E ela, na verdade, é sem propósito. Por quê? Porque tudo isso é feito, o dízimo é entregue com um ato de amor. Então, se as pessoas começam com muita discussão em torno de legalidade, você vê que aquilo perde o propósito, tá? Então, o dízimo, ele é anterior à lei. Inclusive, Abraão entregava dízimos, pagou o dízimo a Melquisedeque. Então, o nosso referencial para dízimo não é lei. Nosso referencial para dízimo é comunhão, tá? Aí você tem oferta e dízimo. Abel entregou diante de Deus o seu melhor. Primeiro, Deus aceitou Abel e sua oferta. Preste bem atenção. Aceitou Abel e sua oferta. Então, primeiro o ofertante, ele se torna aceitável a Deus. Aí Deus aceita a sua oferta. Então você tem a lógica da oferta é você ser aceitável a Deus. Você entregar algo a Deus por amor,
para a glória de Deus, tá certo? Então é a lógica da entrega da oferta, é você é a oferta primeiro. Aí, uma vez que você é aceitável a Deus, ele aceita como representação aquilo que você entrega. Por quê? Você não tem como entregar nada para Deus, porque tudo é de Deus, tá? O cosmos é de Deus, a vida é de Deus, a respiração é de Deus, os bens são de Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, tudo me pertence. Então você não tem como entregar nada para Deus. Esse sistema de ofertas e dízimo é como um menino comprando presente para o seu pai. De quem é o dinheiro que ele usa para comprar o dinheiro do seu pai? Do seu pai. Então quer dizer, o seu pai lhe fornece dinheiro de alguma maneira, ele vai e escolhe alguma coisa que seu pai talvez nem precise. Mas o que importa não é nem o dinheiro e nem o objeto. O que importa é o ato. Então aquele ato de entrega, aquele ato de amor, aquele ato de compromisso. Oferta é essa entrega deliberada, livre, tá? E dízimo é compromisso. Então se você devolve dízimo, porque você não entrega dízimo, você não paga dízimo, você devolve dízimo. Dízimo é devolução das bênçãos recebidas, ok? Então o dízimo é anterior à lei, então a referencial de dízimo não é lei. O referencial de dízimo é comunhão. Então Abraão tinha comunhão com Deus. De tal modo a comunhão dele era firme com Deus que ele devolvia dízimos, reconhecendo aquilo que Deus já fez por ele. E ele diante de Melquisedeque, reconhecendo nele um sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Elion, ele vai e entrega dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque, por sua parte, abençoa Abraão. Essa é a mesma dinâmica. Você reconhece que o que você tem veio da parte de Deus, então você, por meio da igreja, você devolve dízimos. Não é para a igreja, é para Deus. Aí em Malaquias Deus diz que aqueles dízimos são empregados na igreja para que haja manutenção. Então a igreja faz um uso consciente e responsável dos dízimos entregues. Se dentro da igreja existe alguém que não faça, este alguém vai se ver com Deus. Mas o seu compromisso não é com pessoas, e sim com Deus que te abençoou. Então você devolve para Deus em agradecimento às bênçãos recebidas no dízimo. E na oferta você dá um passo além, você se mostra aceitável a Deus e entrega algo deliberadamente, algo dentro da sua liberdade, uma oferta livre que você faz para Deus, tá? Então a lógica de dízimos e ofertas não é a lógica da lei, é a lógica que antecede a lei. É a lógica de Abel, que é aceitável a Deus, e a sua oferta é recebida, e a lógica de Abraão, que reconhecia que tudo que ele tem vem de Deus, então ele devolvia dízimos por meio da figura do sacerdote, tá? G. Ser um membro participante nos trabalhos da igreja, ou seja, em cada culto, trabalhando para que possa vir a ser realizado, né? Que o trabalho venha a ser realizado com excelência, sendo um exemplo para os demais. Então o envolvimento, o engajamento no trabalho. Ninguém é pago, ninguém é remunerado. Nós entendemos que os trabalhos que são conferidos dentro da igreja local são uma oportunidade dada, uma oportunidade aberta para você glorificar a Deus através daquele trabalho. É cantando, é pregando, é ensinando, é varrendo, é cuidando dos carros na rua, é cuidando das crianças para que os pais possam cultuar a Deus, tá? Administrando o som, que é uma grande tribulação, você mexer naquele som, tá? São os diversos trabalhos. Cada um daqueles trabalhos são oportunidades de você servir a Deus. Você servir a Deus não só com palavras, você servir a Deus com atitudes. E aí, dentro da igreja local, é lhe fornecido oportunidade de você servir a Deus nessas diversas funções. E se você não desempenha nenhuma dessas funções, você é um adorador, você se assenta naqueles bancos, medita sobre todo aquele culto que está acontecendo, entrega um sacrifício de louvor e de adoração, participa com dízimos e ofertas e realiza a obra de Deus nesse grande campo aberto que o Senhor Jesus Cristo disse. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Você tem um grande campo aberto de pessoas que precisam ser alcançadas pelo seu testemunho. Não falta trabalho para ninguém, ok? Então temos aí origem da igreja, capítulo 2. Que Deus continue te abençoando e vamos adiante. Logo, logo eu gravo aí, disponibilizo o capítulo 3 de Eclesiologia. Muito obrigado.